Louvada seja a Sagrada Família. Jesus, Maria e José. Olá, eu sou o seminarista Alain e sejam bem-vindos a mais uma entrevista maianetiana. Hoje, como vocês podem notar, não estamos em Curitiba, não estamos no seminário, estamos aqui em Londrina, na casa paroquial da paróquia Nossa Senhora dos Migrantes, em que hoje vamos conversar um pouquinho, conhecer um pouquinho o Padre Wilson. Padre Wilson, muito obrigado por nos receber aqui hoje, por dedicar esse tempinho para a gente poder te conhecer melhor. Perfeito, eu agradeço, Alain. Agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo desde Londrina, né? Embora a nossa paróquia, verdade, é Cambé, mas a casa paroquial, por enquanto, é em Londrina. Perfeito, Padre. Então, para a gente começar, para conhecer melhor o senhor, como se deu esse processo vocacional para o senhor se tornar hoje um religioso da congregação? O senhor sempre soube que ia ser padre? Como é que se deu? Não, eu nunca soube que ia ser padre, não. Minha vocação nasceu fruto das missões lá em Minas Gerais, né? Com os padres missionários, redentoristas, depois os padres camilianos, onde eu fui descobrindo, nesse despertar vocacional, o desejo de fazer parte de uma família religiosa, né? Foi crescendo essa vontade. E eu entrei muito jovem, muito novo para o seminário. Então foi durante a caminhada que foi despertando, né, o ardor missionário. Perfeito, Padre. E como que o senhor conheceu a congregação? Eu conheci a nossa congregação quando eu estava em Pinhais, né, ao ladinho de Curitiba, onde um colega me chamou para visitar. Ele queria entrar na congregação, né, dos Filhos da Sagrada Família. Ele me chamou para visitar e fomos os dois. E ali o saudoso Padre Manuel, escribano, fez o convite, né, vinde, vede. E eu fiquei ali no seminário, fui para casa, voltei, né, fui de férias, voltei em fevereiro, isso de 1989, início de 89. Voltei para Curitiba e continuei, graças a Deus estou aqui agora. Que bom, Padre. E como que se deu esse processo? O senhor passou por todo o processo que o seminarista precisa passar, né? Aspirantado, postulantado. O senhor chegou aí em outro país? Sim, isso mesmo, né? Eu fiz o meu postulantado, aspirantado em Curitiba, depois o postulantado também em Curitiba. E o noviciado eu realizei na Argentina, né? Em Castelar, na Argentina. O ano de noviciado foi no ano de 1990, meu ano canônico de noviciado. E voltei para o Brasil em 91, continuei os meus estudos de filosofia, né? A vida comunitária lá no seminário, nosso seminário em Curitiba. E professei em 94 os votos perpétuos. Em 96, a ordenação sacerdotal. Muito legal, Padre. E o que chamou a atenção do senhor, né? O senhor já falou pra gente que era de outra congregação, né? De outra ordem. Sim. O que chamou sua atenção dentro da nossa congregação? Eu passei, primeiramente, pela uma só congregação, né? Que eu tive na Ordem dos Padres Camilianos durante 5 anos. O que me chamou a atenção na nossa congregação é o jeito de ser família e transmitir a família dentro do seminário, né? Este espírito comunitário, bonito, alegre, fraterno, me chamou a atenção. Não que lá não tinha na outra, mas na Sagrada Família era um espírito mais familiar mesmo, né? Eu acredito que é a força, a graça do Espírito Santo que vai regendo nessas nossas comunidades. O querer. Então, os padres da época, Padre Manuel Esquibrano, Padre Gabriele, né, Perazzetti, Padre... me videi agora do outro padre, né, que estava presente, Padre Conte, José Maria Conte, né, que transmitia esse espírito familiar para a gente. E depois, logicamente, no noviciado também. Olha só, que coisa boa. E, assim, uma pergunta um pouco mais filosófica até um pouco, mas o que é para o senhor viver a espiritualidade da Sagrada Família, né? A nossa espiritualidade? É o ser família, não tem segredo. A gente ser feliz, em primeiro lugar, a gente tem que ser feliz, né? Lógico, ter a vocação, né? A vocação, o chamado de Deus, corresponder ao chamado de Deus. Mas ser feliz, né? Ser feliz dentro de uma família religiosa, né? Dentro de uma congregação religiosa. Né? A gente procura transmitir a alegria da Sagrada Família. Somos humanos, mas a gente transmite alegria. É isso. E Padre, o senhor já tem mais de 20 anos de padre, né, de sacerdócio, e já passou por vários lugares, né? Muitas das pessoas que estão nos acompanhando, muitos já conhecem o senhor com toda certeza. E o senhor poderia nos dizer brevemente por onde o senhor já passou,
O senhor já esteve? Se me fala em memória, né? Porque eu já tenho bem mais de 20 anos, quase 30 anos de padre. Né? Eu acho que é 29 por aí, anos de padre. Primeiramente foi em Curitiba, né? Trabalhei no seminário, me ordenei e fui para o seminário lá em Curitiba, seminário menor. Depois fui transferido para Cambé, né? Nós tínhamos a paróquia São Francisco Xavier, então fui destinado à paróquia no primeiro momento. Depois ao seminário também em Cambé, São Francisco Xavier, na reitoria. Depois eu fui destinado a Formosa do Oeste, aqui no oeste do Paraná, né? Fiquei alguns anos, né, como vigário, um ano eu acho como vigário, depois como pároco em Formosa do Oeste. Depois voltei para Curitiba, no Seminário Maior, né, como reitor, né, do Seminário Maior em Curitiba. Depois eu fui destinado para Caxambu, né, como pároco em Caxambu. Depois de Caxambu voltei novamente para Curitiba, né, no seminário ajudando um pouquinho. E no mesmo ano fui destinado para Cristo Rei, na paróquia Cristo Rei em Cambé. Fiquei alguns anos, 4 anos se não for me engano. Depois eu voltei para Minas, em Juiz de Fora. Fiquei algum tempo em Juiz de Fora, 5 a 6 anos em Juiz de Fora. Fui destinado para a paróquia São Francisco Xavier, né, vigário do Padre Creighton. De São Francisco Xavier eu vim para cá, para a Nossa Senhora dos Migrantes, a qual sou o pároco aqui, no momento sou pároco, conjuntamente com o irmão Luan. E também morei na Argentina, na verdade. Olha só, o padre então passou por muitas paróquias, muitas cidades, com certeza deixou um pouco da sua história, né, em cada paróquia, em cada lugar, né, com toda certeza. Deixamos amigos, né, vários amigos, colegas, alguns nos visitam, nos escrevem, isso é muito, muito gostoso, né, transmitir este calor familiar, né, para as pessoas. A gente comentava ontem, né, o senhor também foi reitor do Padre Cleiton, do Padre Lucimar, hoje, né, padres religiosos nossos também. Aqui se costuma dizer, né, o Padre Wilson, mais velho, eu não sou bem velho, não. Eu sou o primeiro padre ordenado no Brasil, né, me ordenei em 96, primeiro padre brasileiro. Porém, os demais eu ajudei a construir, né, a sua história vocacional de alguns padres da nossa congregação. Que legal, isso é muito bom. E, padre, então, para mais ou menos a gente encerrar, o que o senhor diria para um jovem que busca, né, busca esse chamado, a vocação religiosa, sacerdotal? O senhor poderia deixar uma mensagem a esses jovens, vocacionados, seminaristas também, que estão nesse processo dentro da vida religiosa e sacerdotal? É o que eu sempre digo, né, quando era reitor do seminário, agora como delegado aqui do Brasil, vinde e vede. Primeiro passo, vir, olhar, observar, né, ver o que está acontecendo. Ninguém nasce com a vocação pronta. A gente vai descobrindo na medida que a gente vai caminhando, né? Então, jovem, venha, ver, julgue e depois tome uma decisão, né, para a vida religiosa e sacerdotal no futuro, né? Mas a alegria, eu acredito que nós somos homens da alegria, transmitir a alegria para as famílias, para os jovens, né, que queiram servir a Deus dentro da congregação dos Filhos da Sagrada Família. Muita, muita alegria. Padre, a gente agradece, muito obrigado pelo seu tempo, pelo espaço dedicado para a gente poder conversar, conhecer um pouco mais do senhor. Como o Padre Wilson já disse, foi nosso primeiro padre ordenado aqui no Brasil, hoje nosso delegado provincial, o nosso pároco aqui da paróquia Nossa Senhora dos Migrantes. E para aqueles que desejam conhecer também, vai ter o endereço aí na tela para você vir também participar de uma celebração. Tem o Instagram também para poder acompanhar. Então, Padre Wilson, muito obrigado por ter aceitado fazer essa entrevista, esse momento dessa conversa. Que Deus abençoe cada vez mais a sua vocação. Exemplos, né? Pela vocação do Padre Wilson, pela vocação dos demais seminaristas e todos aqueles que também desejam seguir a vocação religiosa. Nós precisamos de vocações, então rezamos sempre pelas vocações. E, Padre, se o senhor puder nos dar a bênção. Se me permite, venha conhecer as nossas casas aqui em Londrina, né? Atualmente eu estou aqui no Sabará. Depois o nosso querido seminarista Alain vai deixar para vocês o endereço da nossa casa, da nossa paróquia. Venha na paróquia Cristo Rei também, em Cambé. Em Curitiba, o nosso seminário, em Juiz de Fora, a paróquia Santa Cruz. Venha conhecer.
O conhecer não significa que vai ser padre, vai ser religioso. Não. O primeiro passo é o conhecimento, né? Observar. E depois responder ao convite de Deus, né? Como Nossa Senhora, ela respondeu ao convite de Deus. Eis-me aqui, Senhor, para servir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela gloriosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvada seja a Sagrada Família. Jesus, Maria e José.